A inteligência artificial não vai mudar o mundo, pelo menos não da forma que as pessoas estão falando para você que vai mudar. É claro que a IA vai ser uma nova ferramenta muito utilizada e vai mudar diversas coisas, mas não vai ser da forma que muita gente está pregando, todos assustados, com muita urgência, que você precisa mudar o seu trabalho, você vai ficar sem emprego, vai existir renda universal. Isso pode existir em algum momento no futuro bem distante, mas não vai acontecer por agora. O motivo é muito simples. Toda tecnologia nova leva tempo para ser implementada de forma exponencial, de forma abrangente que todo mundo utiliza. Eu tenho aqui alguns dados dos Estados Unidos, algumas tecnologias que revolucionaram a humanidade, que todos nós utilizamos todos os dias. Aqui eu tenho o tempo de adoção desde a criação da tecnologia até uma adoção de 25% da população dos Estados Unidos. A eletricidade demorou 46 anos desde sua invenção até que 25% da população dos Estados Unidos tivesse acesso. Isso nós estamos considerando os Estados Unidos, que foi o berço de muitas dessas novas tecnologias. O telefone, 35 anos, o rádio, 31 anos, a televisão, 26 anos. Você pode falar que antigamente, quando essas tecnologias foram inventadas, a comunicação era muito mais difícil e essas são tecnologias que têm uma implementação um pouco mais trabalhosa, né? Você criar usinas de energia, você criar distribuição de energia é mais difícil do que a distribuição de inteligência artificial que todo mundo acessa pelo celular. Mas nós temos também data centers que precisam ser criados para resolver o problema da IA. Temos aí a grande questão, o grande dilema de inteligência artificial, que é claro, desenvolver novos chips mais poderosos para os processadores, mas também a questão de resfriamento que tem sido muito estudada, consumo de água para resfriamento, os data centers que sustentam todo o sistema de IA do nosso mundo. Eu tenho alguns dados de adoção de inteligência artificial, só que eles já estão um pouco desatualizados, né? São dados de 2024, em que apenas 14% das pequenas e médias empresas usavam inteligência artificial, dado da OCDE. Temos também adoção de IA generativa nos Estados Unidos, 44% aproximadamente em 2024, dados do St. Louis Fed. Só que esses são dados um pouco antigos, né? Nós temos aqui também um pouco mais recente, que é um dado do Fullview de 2025, 70 a 85% dos projetos de inteligência artificial nas empresas fracassam em entregar ROI, Return on Investment, que é o retorno sobre o investimento, o que você gastou, ele te trazer algum retorno, né? E essa questão do tempo de adoção é porque quando você cria uma nova tecnologia que é revolucionária dessa forma, você não consegue mudar todos os sistemas de uma hora para outra. Quando criaram a máquina a vapor lá na Revolução Industrial na Inglaterra, do século XVIII, isso foi uma grande revolução, isso mudou todo o curso da história humana e isso que nos trouxe até aqui. Só que não foi de uma hora para outra que surgiram diversas fábricas, que acabou todo o trabalho manual, a manufatura, tudo isso levou tempo. São anos, são décadas até que isso seja implementado de forma sistêmica, que todo mundo adote essas novas práticas. Não vai ser diferente com a inteligência artificial. As empresas que hoje têm os seus sistemas todos desenhados para uso com humanos, com os funcionários humanos, você tem que criar isso do zero, basicamente, para implementar a IA nesse uso. Porque se você colocar de qualquer forma, você vai mais prejudicar do que auxiliar. E as empresas já estão percebendo isso. E para te provar que as empresas estão percebendo isso, as que estão tentando adotar a IA de qualquer forma, estão tendo prejuízo, eu tenho aqui alguns outros dados. Algumas empresas que tentavam substituir funcionários por IA e não deu muito certo. Tem um exemplo da empresa Klarna, que cortou mais de 2.000 funcionários e trocou por inteligência artificial. Ela perdeu 240 milhões de dólares e começou a contratar todo mundo de volta. É óbvio, porque não tinha o sistema preparado, né? Não tinha a cultura da empresa, a forma que a empresa opera não estava preparada para utilizar a inteligência artificial para substituir os humanos por inteligência artificial. Tem alguns outros dados um pouco mais genéricos. A gente tem uma pesquisa da Gartner que analisou mais de 300 empresas, essas empresas que demitiram pessoas para substituir por IA. E 80% dessas empresas não tiveram nenhum tipo de benefício financeiro. Não chegaram a ter prejuízo, algumas tiveram, mas não tiveram nenhum resultado positivo. Ou seja, ficou elas por elas. E isso tem uma parte muito importante, porque hoje nós ainda estamos vivendo um momento em que o uso de inteligência artificial ainda é mais barato. A tendência é aumentar cada vez mais. Nós temos diversos sistemas que são gratuitos, né? Você pode utilizar de forma gratuita e outros você paga, só que ainda não é um valor extremamente alto. A tendência é que aumente no curto prazo. Pode ser que daqui a algumas décadas o valor venha a cair, assim como acontece com qualquer outra tecnologia, né? O celular, quando foi lançado, era extremamente caro e vai caindo de preço ao longo do tempo. A IA provavelmente vai subir de preço no curto prazo, ou seja, nos próximos 2, 3, 5 anos,
anos e talvez daqui a 10, 15, 20 anos ela caia de preço novamente, ficando mais acessível. Tem alguns outros dados também, a gente tem da Forrester / Robert Half, que empresas que fizeram cortes para substituir por IA, 55% se arrependeram, 32% delas já recontrataram os mesmos funcionários, pagando 30% a mais do que pagavam. Ou seja, elas demitiram os funcionários para implementar IA, depois para recontratar eles estão tendo que pagar 30% a mais de salário. Tiveram basicamente prejuízo, né? Porque se tivessem só mantido os funcionários, talvez não tivessem que ter feito esse reajuste tão grande de uma hora para outra. E eu não tenho um dado específico sobre isso, eu acho que é uma ideia minha, mas a maioria dessas empresas tem feito essa substituição porque todo mundo tem falado que a IA é o futuro, todo mundo vai depender de IA, ela vai substituir a mão de obra e todo mundo tá querendo acertar a mão, aproveitar o time e falar que vai ser o primeiro, pioneiro nesse movimento. Só que as pessoas ainda não sabem exatamente como fazer isso, as empresas querem fazer isso de qualquer forma e tem um motivo muito claro também que toda empresa atualmente que fala que está implementando IA, que agora é uma empresa de tecnologia, uma empresa de IA, ela está tendo seu valuation multiplicado absurdamente. Se você olhar na bolsa de valores, até empresas não listadas, a partir do momento que essa empresa revela para o mercado que agora ela não é uma empresa mais de canetas, ela é uma empresa de IA focada no desenvolvimento de canetas. O valuation dela dispara. Todos os múltiplos de valuation, de avaliação da empresa são elevados ao infinito. Todo mundo quer participar dessa nova onda de IA, ninguém quer ficar de fora disso e todo mundo está colocando muito dinheiro. Por isso que tanta gente está se arriscando em trocar funcionários, demitir funcionários e colocar IA, mesmo sem saber exatamente como funciona. Um outro motivo pelo qual eu sei que a IA não vai fazer esse estraçalhaço que as pessoas têm dito aí nas redes sociais é simplesmente porque poder fazer não necessariamente significa fazer. Tem diversas coisas no nosso mundo que nós temos tecnologia suficiente para fazer de certa forma, nós temos capacidade para fazer isso de alguma forma, mas nós preferimos fazer de um modo mais arcaico, de uma forma muito mais manual, por diversos motivos. Por preferências nossas, nós preferimos que isso seja feito por um humano, de forma natural, de forma mecânica. Você quer ver um exemplo que acontece todos os dias? Aviões comerciais, aviões privados. Os aviões têm tecnologia suficiente para voar só com o piloto automático, desde o pouso até decolagem, todos os momentos do voo, voar sozinho, sem nenhum piloto. Tem décadas já tem, desde 1970, 1980, os aviões já conseguem fazer isso de forma totalmente autônoma. Eles não precisam de um piloto, algum ser humano ali, para fazer a decolagem, para voar lá em cima, para fazer o pouso. E mesmo assim, nós pagamos pilotos até hoje para todos os aviões. Não tem avião, eu acho, pelo menos de forma comercial, que voa de forma autônoma no mundo. Porque nós preferimos que tenha alguém lá, para nós sentirmos mais seguros. Vai que dá errado, né? E se der errado, é melhor ter alguém lá, melhor garantir que tem alguém do que arriscar a dar tudo errado. Além do mais, nenhuma empresa também quer ser responsável se acontecer algum acidente, mesmo que se o acidente acontecer não seja culpa do sistema autônomo, seja por algum fator externo, eu tenho certeza que a notícia vai ser avião autônomo cai e a culpa vai ser totalmente jogada pela automação. Nenhuma empresa quer passar por esse constrangimento. Outro exemplo ainda mais cotidiano são caixas de supermercado, frentistas em posto de combustível. Nós podemos fazer isso. Existe self-checkout em supermercado em diversos países do mundo. No Brasil mesmo tem. Mesmo assim, nós continuamos com alguém fisicamente lá fazendo isso. Em diversos países, a própria pessoa desce do carro e abastece o carro. No Brasil, nós temos uma profissão totalmente dedicada para isso. São profissões que, não digo que são inúteis, mas são profissões que não necessariamente são necessárias para a nossa vida. Nós não precisamos dela exatamente para realizar essas atividades. Você pode passar seus próprios produtos no caixa, mas nós preferimos que tenha alguém para fazer isso. Você mesmo descer e abastecer seu carro, mas nós preferimos que tenha alguém para fazer isso por nós, por questão de segurança, por questão de durabilidade dos equipamentos, por questão de evitar golpes. No Brasil é um país que as pessoas não são conhecidas por ser 100% honestas, então diversos motivos influenciam nessas decisões. Eu poderia dar aqui mais centenas de outros motivos. A gente tem e-books, ainda existe livro físico, a gente tem banco digital, ainda existe agência física, tem gente que prefere ir na agência física, tem coisa que existe tecnologia suficiente para acabar, mas a gente simplesmente prefere manter o contato físico, a gente prefere a forma mais manual, mais tradicional de ser feita. Além do mais,
toda tecnologia nova não necessariamente substitui a antiga. Existe coexistência. Antes de existir o cinema, antes de existir televisão, existia o teatro. Até hoje existe teatro. É claro, com muito menos público, algo muito mais reservado, mas ainda existe. Existe cinema. Apesar de existir serviço de streaming, existe Netflix, HBO, Amazon, etc. Mas ainda existe cinema. As pessoas vão menos ao cinema, mas ainda existe. Antes de existir televisão, também tinha o rádio, ainda continua existindo rádio. Muito menos popular, mas ainda existe. E centenas de outras coisas, pintura e fotografia. A gente tem correio, tem gente que ainda manda carta, né? Mesmo existindo e-mail há décadas, já tem 30 anos que existe e-mail e ainda existe gente mandando carta. Isso acontece porque não é porque surgiu uma tecnologia nova que você vai deixar a outra de lado, você vai substituir ela por completo. Você pode, claro, criar uma relevância maior para a tecnologia nova, se ela for mais prática, mas você não vai abandonar de qualquer forma a antiga. Então, profissões que dizem que vão ser substituídas por IA não necessariamente vão ser substituídas de forma geral, elas podem ser substituídas em sua maioria, mas ainda vai existir quem prefira que aquele serviço seja feito por um profissional humano. A gente pode falar, por exemplo, de criadores de arte para propaganda, né? A gente vê e todo mundo faz anúncio agora usando foto do ChatGPT, pede ele para fazer uma imagem para o anúncio e posta nas redes sociais. Isso se você está vendendo um carro de 20 mil reais, está vendendo uma caneta, faz todo sentido, porque você não quer pagar alguém para fazer isso, então você faz de graça na inteligência artificial. Mas se você quer algo muito mais bem feito, né, você está vendendo algo mais caro, que você vai ter um lucro maior, às vezes compensa você pagar um artista para fazer isso de verdade. Não é porque existe uma outra alternativa que outra vai deixar de ser utilizada. Eu entendo essas novas tecnologias como uma forma muito mais de democratizar o acesso do que de substituição. Em relação ao web design, por exemplo, que eu já estava falando aqui, antes eu nunca pagaria um artista para fazer um anúncio de um carro de 20 mil reais. Eu acho que ninguém nunca faria isso, ninguém nunca fez isso. Você pagar alguém para fazer isso, porque o valor que eu pagaria para essa pessoa não compensaria o retorno que isso ia me trazer. Hoje, com a inteligência artificial, eu posso fazer isso de graça. Então, simplesmente democratizou esse acesso. Mas quem já tinha necessidade de contratar esse profissional vai continuar tendo essa necessidade de toda forma. E a razão disso é que a inteligência artificial é uma ferramenta, ela não é um fim em si mesma. Vou te dar um exemplo. Um empresário experiente, 30 anos empreendendo, o cara administrou diversas empresas. Se ele não utilizar a inteligência artificial, ele consegue criar uma empresa do zero e ter sucesso com ela. Alguém que nunca teve uma empresa, nunca teve experiência empresarial, começar hoje do zero, utilizando a inteligência artificial, não vai ter o mesmo resultado que esse outro cara. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta, ela consegue otimizar aquilo que você já sabe fazer. Da mesma forma que outras tecnologias fizeram isso também. A calculadora não acabou com os contadores, ela só melhorou o serviço deles. O Excel, a planilha do Excel também não acabou com eles, ela só otimizou. Certas ferramentas, elas servem justamente para otimizar o trabalho de quem já sabe fazer esse trabalho. Então, o empresário experiente que utiliza IA vai conseguir fazer muito mais coisa em um curto período de tempo. Ele vai conseguir chegar ao mesmo resultado em um tempo menor. Mas alguém que não sabe ter esse resultado sem IA, não vai aprender a fazer isso só por causa da IA. Você vai continuar tendo exigência de ter experiência, de ter conhecimento para fazer as coisas acontecerem. A IA não vai resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas da sua vida sozinha. Ela precisa de alguém operando ela. Tanto é que você precisa escrever um prompt para ela tomar certa atitude, para ela te dar uma resposta. Ela não faz nada de forma autônoma, pelo menos por enquanto, né? Agora, para concluir, a IA com certeza vai mudar o mundo, é uma grande tecnologia, uma ótima revolução, nós vamos aproveitar muito isso, mas não vai ser nada assustador igual as pessoas estão pregando para você na internet, falando que vai acabar com todos os empregos do mundo. Claro, vai diminuir algumas áreas, vão perder algum espaço, mas não vai ser de uma hora para outra e também não vai extinguir os empregos, pelo menos não num curto período de tempo. Pode ter certeza que nos próximos 10 anos ainda vão existir muitos empregos. Eu tenho certeza disso porque poucos anos atrás eu trabalhei em um órgão público e eu implementei sistema de planilha nesse órgão público, pelo menos para o setor que eu estava atuando. As pessoas não utilizavam nem mesmo planilha, a gente já estava aí em 2020 alguma coisa, ainda não existia nem planilha lá. Quem dirá o uso de IA, de outras tecnologias muito mais recentes. Então ainda tem muita coisa, muito caminho para ser trilhado, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Acredito que a IA é uma nova tecnologia, assim como a internet, assim como o celular, o computador, a energia elétrica, o carro. São coisas que acontecem, mas dependem de um período maior de adaptação. As pessoas precisam entender qual o uso correto, como fazer isso. As empresas não vão de repente falar, vou demitir todo mundo e colocar só IA, porque os que estão fazendo isso estão se ferrando, não conseguem um retorno que imaginavam que teriam. E eu tô falando isso porque
porque muita gente vai se desesperar e vai deixar de fazer o que precisa ser feito com medo de perder terreno para IA. Ah, não vou fazer faculdade porque essa profissão não vai existir mais. A melhor coisa que você pode fazer é investir em você mesmo. Você é o diferencial, a IA é só uma ferramenta. Se você for bom, você com IA vai ser melhor ainda. Se você for ruim e usar IA, você vai ser só um ruim usando IA. Então a IA não vai ser um diferencial mais, ela vai ser o pré-requisito e você tem que ser bom em todas as outras áreas, igual sempre foi ao longo da vida. É como se a IA fosse o martelo e você fosse o pedreiro ou quem utiliza esse martelo. A IA não consegue fazer todo o trabalho sozinha, ela vai depender de alguém executando junto com ela. Essa é a minha opinião sobre a IA, sobre o futuro do mundo com a inteligência artificial. Você pensa diferente? Você acha que eu estou errado? Você concorda comigo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero ver o seu ponto de vista. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal porque toda semana, todo dia tem vídeo por aqui. Muito obrigado e até a próxima.